sua vida. Eu convido você a ficar de pé nesse momento. Noite essa que para a nossa igreja é uma noite muito especial, porque nós estamos celebrando o nascimento do nosso Salvador. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 5. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5. E você vai acompanhar a leitura do versículo 1 até o comecinho do versículo 5. E o nosso irmão Deus vai fazer a leitura para a gente nesse momento. Miqueias, capítulo 5, do verso 1 até o comecinho do versículo 5. Todos acharam? Amém. Por favor, irmão Deus. Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara, mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Por isso, os israelitas serão abandonados até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então, o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Aleluia. Eu convido você a fechar seus olhos nesse momento. Senhor Deus, estamos na tua casa hoje, Pai, celebrando a vinda do nosso Salvador, do nosso Redentor, o teu Filho, ó Pai, o melhor que o Senhor tinha, que o Senhor deu por nós, para que se entregasse naquela cruz do Calvário. Ó Deus, todas as promessas, todas as profecias estão se cumprindo, se cumpriram, ó Deus. Tudo aquilo que foi predito desde antes da eternidade, desde que antes que existisse tempo, o Senhor e determinou que nós recebêssemos a bênção de termos a vinda do teu Filho, para que morresse pelos nossos pecados, assumisse a nossa culpa, pagasse pelos nossos pecados, para que agora nós pudéssemos ter reconciliação contigo, ó Deus. Por isso, nessa noite, nós celebramos a vinda do Messias, daquele que é o Cristo de Deus, o escolhido, o eleito, o ungido de Deus, aquele que fez o sacrifício perfeito. Por isso, Senhor, que o Senhor se agrade dos nossos louvores, que o Senhor se agrade do nosso culto, Pai querido e santo, e que nessa casa de fé, que nesta casa de oração, nós, em comunidade, na comunhão dos santos, nós nos alegremos, porque um filho nos foi dado, um menino nasceu, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E você pode começar esse culto dando uma belíssima salva de palmas para o Senhor. E com alegria, vamos celebrar, vamos louvar, vamos nos alegrar, porque o dia hoje é de alegria. Glória a Deus. Graças e paz. Quantos aqui estão para louvar a Deus? Amém. Quantos estão agradecidos pelo dia de hoje, pelo nascimento do nosso Senhor Jesus? Amém. Dê o seu melhor, bote sua voz para fora. Agradeça a Deus. Amém. Quero louvar, sempre mais e mais quero louvar.
hoje sobra para adorar o Senhor. E meus irmãos, se até as aves do céu, se até os animais do campo louvam ao Senhor, por que nós, que somos dotados de inteligência, que temos uma voz, um pulmão forte, vamos continuar louvando ao Senhor com toda a alegria? Curvam diante da autoridade de Deus. E como nós nos alegramos sabendo que nada pode nos separar do amor de Deus, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem potestades, nem morte, nem vida, nem coisas do passado, do presente e muito pouco do porvir, porque nós estamos em Cristo, meus irmãos, e temos motivo de muita gratidão para estarmos aqui hoje na casa do Senhor. Glória a Deus.
ti, toda a terra se dobrou a ti. Cristo vem nos reis, vem nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na nova Jerusalém, a noiva vai entrar. Você pode aplaudir o Senhor nesse momento? Aleluia. Talvez essa seja duas das mais importantes festas que nós, o povo de Deus, celebramos. A primeira, sem dúvidas, a vinda do Messias. A segunda, que virá em pouco tempo, quando nós iremos celebrar a ressurreição do nosso Senhor. Porque, meus irmãos, a obra da redenção do início ao fim, ela é monergista. Tudo parte de Deus, desde a escolha do seu povo. O plano de redenção, quando Ele escolheu mandar o seu Filho para se entregar naquela cruz do Calvário, perdoar os nossos pecados, nos reconciliar com Ele próprio, nos garantir a vida eterna, viver no novo céu e uma nova terra, onde não vai mais haver choro, nem pranto, nem dor, nem sofrimento. Tudo isso só poderia ser plano de Deus. E é por isso que nós celebramos e nos alegramos. E se você se alegra, e se você crê nesse plano redentivo do Senhor, você pode dar glória a Deus aí. Vamos continuar louvando o nome de Jesus.
para que você tenha essa certeza no coração de que essa noite você pode dizer: vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque você tem a plena convicção em seu coração que quando o Senhor Jesus voltar pela segunda e última vez, você será um daqueles que o Senhor Jesus vai dizer: vinde a mim, bendito de meu Pai. Chamamento glorioso, meus irmãos. E esse dia vai ser fenomenal. Esse dia vai ser majestoso, glorioso. E você vai dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Faça essa música a sua afirmação. Declare a ela a todos. Jesus, Ele é o nosso guia. Ele é a estrela que brilha pela manhã. Ele é o sol da justiça, o alfa e o ômega, princípio e fim, aquele que era, que é e que há de vir. Ele que é o eterno, o imortal, o grande eu sou. Ele disse: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou fonte de águas vivas, eu sou a figueira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Disse o Senhor Jesus: eu também sou a ressurreição e a vida.
Creia no nome do Senhor, porque Ele pode resolver o seu e o meu problema. Louvado seja Deus. Meus irmãos, antes de sentar, eu convido você a falar com a pessoa que está do seu lado e dizer: Deus te abençoe, a paz do Senhor. Cumprimenta aí 150 pessoas que estão à sua volta. E aí você pode sentar. Irmão Maria, você pode acender a luz aí, por favor, só um pouquinho. Obrigado. Temos convidados aqui na igreja hoje, não é isso? Irmã Luza, faça as vezes da casa e cumprimente, apresente esses convidados para a gente, por favor. Mateus, Vitorino e Brenda, esposa dele. Meu sobrinho, nosso sobrinho. Olha, Mateus, Luz já está querendo lhe roubar de sobrinho de Ivonete. Mas tem como é que é família. A irmã como é que é, rapaz? Não, o sobrinho é meu. Não, o sobrinho é meu. É de vocês duas. Amém. Amém. Tem mais alguém, gente? Nós temos aqui também conosco meu querido amigo e irmão Afonso. Amém, glória a Deus. E sua esposa Laura. Amém, glória a Deus. É um mistério. Isso é um mistério. Amém. Mas para Mateus e Brenda, meus irmãos, o que é que nós vamos dizer para eles nesse momento? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Mateus e Brenda, sejam muito bem-vindos. Vocês já estão tão em casa quanto se estivesse na casa das duas tias. Porque tem duas tias. De quebra, ainda tem a prima Carol, tem o noivo da prima, ainda tem o esposo da tia. Está mais em casa do que tudo nessa vida. Sejam muitíssimo bem-vindos. E as portas da igreja estão sempre abertas para vocês. Assim como também sempre estão abertas para nosso irmão Afonso, a sua digníssima esposa Laura. E é sempre uma alegria, meus irmãos, quando nós podemos nos reunir, estarmos juntos na casa do Senhor. Tem mais alguém que eu não tenha falado? Acho que não, né? Dito isto, hoje, meus irmãos, vocês perceberam que nosso irmão Dino não está conosco hoje. Está com uma gripe bem forte. Essa mesma gripe que acometeu Tatiane, e é por isso que ela achou por bem ficar em casa. Nós iremos orar por eles. Estejam sempre orando para que Deus venha derramar a sua mão de cura sobre eles, para que eles tenham plena restauração, que essa gripe passe o quanto antes. Nosso irmão Dino e a esposa dele também, para que venha logo essa restauração, essa cura. E os irmãos que não puderam estar conosco hoje, Francisco e Mari, nosso irmão Alberto, Helena, também não estão conosco. Os motivos todo mundo sabe, estão muito longe. Mas, para os que estão, vamos nos alegrar, vamos nos alegrar. Tem alguma vez? Tem não, né? Acho que hoje não é dia nem tanto para avisos. Eu preciso fazer primeiro uma pergunta, meus irmãos, senão eu esqueço aqui. Quem vai viajar quinta-feira, além de Marinho, Luza, Ivonete, Carol e Deus e Companhia Limitada? É que a família é tão grande, rapaz, que uma mão só não conta, é pouco. A pessoa tem que ir para as duas mãos. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu queria saber quem vai estar aqui na quinta-feira, ou se todo mundo resolveu viajar final de ano, vai para Miami, vai para Orlando. É porque o pessoal gosta de passar no frio lá de Nova York, sei lá. Quem não vai estar aqui na quinta-feira, para ficar até mais fácil? Porque se ficar todo mundo em silêncio, eu vou acreditar que todo mundo vai estar aqui, né?
Quem vai estar? Vamos mudar a pergunta então. Quem vai estar? Davidson e Cícera? Sim. Estarão aqui? É porque. Vamos fazer o seguinte então. Eu vou fazer essa pergunta no grupo da igreja, no WhatsApp. E aí vocês me confirmem, a partir de hoje, até no mais tardar, quarta-feira. Porque se ninguém vier, já imaginou? Tá só eu, Elisângelo. Aí eu vou trazer a Alisson. E vai ficar só nós três aqui. Então, meus irmãos, eu preciso da confirmação de vocês para ver se no dia 30, a última quinta-feira do ano, para ver se nós vamos ter culto. Mas eu já vou antecipando. O primeiro domingo, dia 2, aí nós não teremos culto. Por quê? Porque vai ser da sexta para o sábado. E é uma forma também de eu poder descansar no domingo. Mas aí, primeira quinta-feira do ano vai ser dia 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu aguardo todo mundo aqui. Amém, gente? Amém. Mas para quinta-feira agora, dia 30, eu vou esperar até quarta-feira. Vocês ponham lá no grupo, por favor. Porque se não der certo, aí paciência. Aí a gente se revê apenas comecinho do mês que vem. Senão nós estaremos aqui. Quinta-feira, dia 30. Dito isto, nós também louvamos e cultuamos ao nosso Deus através dos nossos dízimos e ofertas. E se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta à casa do Senhor, hoje nós temos uma pequena despesa, temos o aluguel das mesas. E se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, eu peço que você seja generoso e generosa e contribua com esta obra. Mateus, por gentileza, você pode entregar os envelopes? Obrigado. Senhor Deus, o Senhor vem abençoar o teu povo. Ó Pai querido, que nós aprendamos com a tua generosidade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Hoje é corrido em meu lugar. Te agradeço, Deus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Ok? Você pode estender suas mãos para cá, por favor. Senhor querido Deus, nós te agradecemos pelos valores que foram trazidos à tua casa, Pai. Senhor, o que eu te peço em nome de Jesus nessa noite é que o Senhor venha dar condições para aquele que quer ter a alegria de ser dizimista, ó Pai, mas que ainda não sabe o quão prazeroso é, ó Deus, poder ser um dizimista e um ofertante na tua casa, Pai. Senhor, abre portas de emprego, ó Deus. Facilita, ó Deus, a vida daquele que tem procurado por alguma forma de poder trazer o seu sustento para dentro de casa. Para aquele, ó Deus, que tem clamado dia e noite para que o Senhor possa abrir portas, Pai. Para que a provisão nunca falte em nossos lares. E nós cremos e confiamos na tua palavra, quando o Senhor mesmo disse através de homens que o Senhor escolheu, que nunca um justo vai mendigar o pão, Pai. Por isso nós confiamos nas tuas palavras,
Nós confiamos nas tuas promessas, ó Deus. E plenos dessa certeza, nós te agradecemos. No nome santo e precioso de Jesus. Amém. E meus irmãos, como eu disse a vocês, nós teremos algumas surpresas essa noite. A primeira eu já vou antecipar. Tem algumas velas eletrônicas numa mesinha ali. E quando tiver finalizada a mensagem, então eu vou falar, nosso irmão Marinho, ele vai entregar para você uma velinha eletrônica. E daí em diante, quando tiver nas suas mãos, isso só no final do culto. Então eu vou falar para você o que é que você vai fazer com ela. Garanto que para quem já participou, é um momento muito especial da nossa igreja. Depois desse momento, nós retornaremos ao templo, aqui para esse espaço. E como todo mundo já sabe, nós teremos a nossa ceia de Natal, digamos assim. O nosso momento de confraternização de todo o ano. Esse momento em que nós vamos nos alegrar, vamos nos confraternizar, vamos comer bastante, porque o povo de Deus é um povo que gosta de comer, né, meus irmãos? E sabe o que é melhor? A gente traz um prato aqui para a igreja, mas a gente come melhor do que se estivesse num restaurante. Porque parece que Deus multiplica aquela comida ali, que a gente come e a comida não se acaba. Graças a Deus. Mas agora, e essa daí é mais uma das surpresas. Carol vai apresentar para vocês um vídeo. E eu queria que você prestasse muita atenção nesse vídeo, porque vai trazer uma pequena retrospectiva de como foi para nós, para a nossa igreja, para cada um de nós aqui nessa noite. Como é que foi o transcorrer desse ano e de tudo o que Deus proporcionou à nossa vida. Só um instante. Isso é só para dar um suspense. Olha, se eu escutar fungado, eu sei que tem alguém chorando por aí, né? Meu ouvido é treinado. vagas procelosas são. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso uma distância teu limitar? É a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, e canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma
Deus já fez, tanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez. Você, essa data querida, que Jesus te abençoe e te dê longa vida. Se na vida vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, quantas muitas bênçãos dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso uma distância teu linda? É a cruz pesada que tens de levar. Ok. Ô Marinho, por favor, liga a luz aí. Esse vídeo, meus irmãos, ele reflete um pouquinho, e até a minha voz, ela treme um pouquinho, porque nós começamos esse ano fazendo planos com a turma do CETEB dessa igreja, primeira turma formada nessa igreja. E para esse começo de ano que vem, 2022, nós vamos sim fazer a formatura da primeira turma, aqueles que com muita dedicação, com muito esforço, concluíram esse curso do nosso seminário de teologia básica do CETEB. E já temos aqui a previsão ou a ideia de fazermos uma segunda turma. Vai depender de quem? Do interesse dos irmãos. Principalmente os que chegaram durante esse ano. Exemplo, Cícera e Davidson, Mateus, Vitor. Quem mais, meus irmãos? Quem mais? Tem Felipe e Tatiane. Tem Daniele também, que não está conosco hoje, mas chegou esse ano conosco. Teremos sim batismo esse ano de 2022, em nome de Jesus. Mas, irmãos, esse vídeo mostra um pouquinho da dificuldade que nós passamos quando, ali pelo mês de março, veio aquela segunda onda complicada da pandemia e as portas da igreja precisaram ser fechadas. E eu confesso a vocês que teve um dia que eu vim aqui com a Elisângela, todo o cuidado do mundo, os irmãos sabem que sou transplantado, todo o cuidado do mundo para não chegar perto de ninguém com máscara, com álcool. Só faltou eu me plastificar todinho. Mas quando eu cheguei aqui, meus irmãos, a igreja fechada, as cadeiras empilhadas, um silêncio e uma tristeza no coração, porque a igreja de Deus, a casa do Senhor, não combina com cadeiras vazias. Eu confesso a vocês que não deu para segurar as lágrimas, porque a gente gosta de ver gente. Eu gosto de ouvir vozes de pessoas. E quando a gente chega com a igreja vazia, as portas fechadas, tem uma tristeza. Mas aí o que é que Deus faz? Deus levantou este casal, querido por todos aqui, Davidson e Cícera, e eles disseram: pastor, a gente vai para a casa do Senhor, a gente grava os vídeos de lá. Aí veio o Alisson, que desde 2019 está conosco aqui, desde que a gente veio para cá, começou aqui o ministério, desde outubro de 2019.
E eu perguntei a Alisson, você pode ir comigo, meu irmão? A Alisson, Dindo, eu e a Elisângela, a gente foi à igreja, a igreja vazia, a gente gravava as mensagens para quando chegasse quinta-feira às 20 horas e domingo às 18 horas, a gente poder fazer a transmissão de um culto que já tinha sido gravado, mas estava sendo apresentado em tempo real. E, meus irmãos, a gente viu ali a mão de Deus agindo, porque Deus vem nos guardando. Esse ano tem chegado pessoas novas na igreja, glória a Deus por isso. A exemplo de Cícera e Davidson, de Daniele, Vitor que está retornando, quem mais, meu Deus? Mateus, Davidson que também está retornando, Davidson, noivo de Carol, que está retornando também. E Deus tem trazido pessoas a esta igreja, meus irmãos, porque a obra não é minha, a obra é de Deus. E nós nos alegramos, por exemplo, quando Mateus e Brenda vêm nos visitar hoje, e é uma alegria porque eles estão sendo apresentados, Mateus e Brenda, a uma pequena parte da grande família de Deus, que está espalhada pelos 4 ventos desse mundo. E nós nos alegramos. Tempos difíceis, é verdade, mas olhe pelo lado positivo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ninguém dessa igreja se perdeu pela pandemia. Glória a Deus por isso. Tivemos o retorno da reunião das mulheres, vocês viram nas fotos. Tivemos o retorno da reunião dos Daniéis, que, se Deus permitir, esse 2022, vamos dar prosseguimento. Agora, tudo isso, meus irmãos, depende, primeiro, da graça de Deus, mas depende também do comprometimento dos irmãos. Depende também da comunhão dos santos, do engajamento de todos. Porque eu aprendi esses quase 35 anos de caminhada cristã, acho que talvez 35, 36 anos de caminhada cristã. Eu aprendi, meus irmãos, que na casa de Deus nós não temos voluntários, nós temos servos. E servos sempre estão prontos a servir. Por isso, eu só consigo fazer tudo isso que nós temos conversado ao longo desses dias se todo mundo estiver comprometido com a obra, se todo mundo estiver comprometido com esta casa de fé e de oração. E tudo isso, no final das contas, sempre será para a glória de Deus. Inclusive, fazendo parte aqui também das surpresinhas, nós, no começo do ano, meus irmãos, eu falei para vocês, nós vamos colocar aqui um quadro, que vocês vão colocar aqui as bênçãos recebidas, bênçãos de Deus recebidas. E no final do ano, eu disse a vocês que nós iríamos apresentar o que Deus tem feito de bom na nossa vida. O quadro está ali na frente. E a pergunta que eu faço, tem alguém aqui que quer dar esse testemunho do que Deus fez na sua vida? A bênção recebida ao longo desse ano de 2021. Alguém quer se pronunciar? Nós temos tantos, pastor, naquele quadro, eu vou falar de todas. Verdade. Diga pelo menos as principais. Eu agora, pastor, eu dela adquiriu o apartamento. Graças a Deus. Não deu nem faculdade, né? Não deu tempo. Estão se preparando para casar também. Glória a Deus. Glória a Deus. Não apareceu nem falar. A recuperação do filho dela. A cirurgia de Rafael. Saulo também deu um susto na gente, mas graças a Deus está recuperado. E Deus tem sido muito bom para com o seu povo.
Deus, já nascemos. Eu falo todos os filhos que eu Mais alguém, gente? eu sei que esse quadro está cheio de gente. Se você quiser saber as bênçãos, tá lá, depois do culto, dá uma olhadinha lá no quadro. Eu particularmente tenho. Esse ano nós começamos o ministério aqui em 2019, outubro de 2019. Mas em abril desse ano, eu fui consagrado pelo meu pastor lá na igreja do Geisel, como pastor missionário dessa igreja. Isso aconteceu em abril. E o que virá pela frente? Aí eu deixo nas mãos do Senhor, porque Ele é quem sabe todas as coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza, meus irmãos, que enquanto Cristo não voltar, nós temos muita coisa ainda a ser feita. E a partir do mês que vem, a partir de janeiro, fevereiro, nós vamos começar a trabalhar no processo de evangelismo. Vamos fazer culto nas casas dos irmãos e das irmãs que abrirem as portas das suas casas. Por isso, agora é um caminho sem volta. Todo mundo vacinado, todo mundo aí imunizado. Então, eu convido você a colocar seu nome lá. Pastor, eu quero abrir as portas da minha casa para um culto familiar. E a partir de janeiro, fevereiro, no mais tardar, nós vamos começar estes cultos com o objetivo de evangelizar pessoas. Por isso, convidem vizinhos, convidem parentes, aqueles que têm vergonha de, às vezes, vir pela primeira vez à igreja sem conhecer, mas aí na sua casa vai. E aí nós começaremos a evangelizar essas pessoas. Vamos ganhar almas para o Senhor, porque esse é o nosso papel. Essa é a comissão que o Senhor deu aos seus discípulos. Ide e fazer discípulos por todo lugar, e batizando-os, ensinando-os e batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, toda a igreja precisa estar envolvida. Os jovens, olha que beleza, os jovens, Beatriz e Mateus, me convidaram e disseram: pastor, a gente quer fazer uma célula de jovens, trabalho de evangelismo com jovens. O senhor vai? Poxa, estou dentro. Se for para evangelizar na praia, o senhor vai? Estou dentro. Junto e misturado. Se for para evangelizar pessoas, podem me chamar, eu vou. Eu posso ouvir um amém da igreja? Aleluia. Dito isto, a terceira parte da surpresa aí fica para o final, depois da mensagem. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, do verso 1 até o verso 18. E quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra. Se Mateus e Brenda tiverem sem Bíblia, alguém chegue perto deles aí, por favor, e compartilhe a Bíblia com eles. Mas ainda assim o nosso irmão Deison vai fazer a leitura da passagem para você que de repente não trouxe Bíblia, não está conseguindo ver. Lucas capítulo 2, do verso 1 até o verso 18. Antes de nosso irmão Deison fazer a leitura, está conosco também Eduardo e... É o irmão Anderson? Eduardo. É porque Dudu é Eduardo. E Joselaine. Acertei agora? Aí, agora eu acertei. Lucas, capítulo 2, do verso 1 até o verso 18. E o nosso irmão Deison vai fazer a leitura nesse momento. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento, feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia,
para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Aleluia. Obrigado, Deus, mais uma vez pela leitura da Tua Palavra. Que todas as vezes que nós lemos esta passagem, nós nos alegramos, porque as boas novas são de grande alegria para nós. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu sei que vocês já conhecem esse texto de trás para frente, de frente para trás. Mas se desapegue um pouquinho do seu conhecimento desse texto. Porque, meus irmãos, existe uma certa situação que acontece no Natal, que é diferente de todas as épocas do ano. Eu estava fazendo uma pequena pesquisa e, ainda que não tenha sido na época de Natal, mas houve um momento da história, mais precisamente no ano de 1969, em que um time de futebol aqui do Brasil, o time do Santos, que jogava ainda Pelé, eles foram em uma turnê pela África e chegando lá, se eu não me engano, na Nigéria, eles, em uma apresentação de uma partida de futebol, eles conseguiram paralisar ou pelo menos cessar por poucos instantes a guerra civil que acontecia naquele lugar. E aí, meus irmãos, eu fui pesquisar mais um pouquinho e descobri que no ano de 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, numa briga ferrenha, e no dia 24 de Natal, dois países que estavam lutando, de um lado os alemães, do outro os ingleses, e aqueles homens com os seus campos de batalha ali, e naquele dia 24 eles resolveram por conta própria fazer um cessar-fogo para que eles pudessem celebrar o dia 24, que era véspera de Natal, e por consequência também no dia 25, o dia de Natal. Ainda que os oficiais não quisessem que eles parassem, mas eles pararam. E eles trocaram presentes, e eles se cumprimentavam, e eles se abraçavam. E houve até uma partida de futebol, Beatriz. E os alemães ganharam dos ingleses. Por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Porque
foi por causa do Natal que eles fizeram um pequeno cessar-fogo, ainda que depois disso outras tropas vieram e deram prosseguimento a esta Primeira Guerra Mundial. Mas nada conseguiu fazer com que aqueles soldados atirassem uns nos outros durante o período de Natal. Tamanha é a importância para nós cristãos do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. É diferente de tudo, meus irmãos. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos e lemos que Lucas, sendo um historiador, ele vai nos dizer, olha, naqueles dias, versículo 1, naqueles dias em que César Augusto, o imperador do Império Romano, ele decide por conta própria fazer um recenseamento. É interessante porque Lucas fala naqueles dias, e nós precisamos ter em mente que naqueles dias o Império Romano dominava os judeus. Naqueles dias o Império Romano escravizava o povo judeu, o povo escolhido de Deus. E mais triste ainda, meus irmãos, é que aquele povo, tanto o Império Romano, quanto os outros impérios que passaram, desde o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, agora o Império Romano, todos esses povos eram povos idólatras. Todos estes povos adoravam a vários deuses. Se isso tudo não fosse suficiente, este povo também era um povo muito imoral. E é justamente nesse período, neste momento da história, tempo de trevas, de escuridão, como nós vimos na profecia do profeta Isaías, lá no capítulo 9, quando ele disse que o povo andava em meio a trevas, e eles aguardavam pela luz que viria. E é neste exato momento, meus irmãos, pela soberania de Deus, pela vontade de Deus, Ele escolhe este momento complicado da história para fazer vir à tona o Evangelho, a chegada do Evangelho para o seu povo. Mais interessante ainda é você pensar que quando César Augusto resolve fazer um recenseamento, ele não estava interessado em fazer não é nem Auxílio Brasil, porque Auxílio Brasil é aqui. Ele não queria fazer um Auxílio Roma. Ele não queria ajudar as pessoas. O objetivo do imperador era fazer com que as pessoas se dirigissem aos seus lugares de origem, para que ali eles fossem cadastrados, para que ele soubesse quantas pessoas tinham ali no seu reino. E sabe qual era o grande objetivo? Imposto, arrecadação. E você pensa que imposto é coisa nova? É nada, velho. Faz tempo que a gente vem pagando imposto. Isso é coisa antiga. Ele não estava interessado no bem-estar dos outros, era no dele, no bolso dele, no bolso do império. Tempo difícil, meus irmãos, muito difícil. Mas aí ele manda que as pessoas, cada um se dirija à sua terra de origem. E no versículo 4 nós percebemos que José, morando em Nazaré, estando prometido em casamento a Maria, ele pega sua esposa, ou futura esposa, ou quase esposa, ou já esposa, só que ainda não consumada. E ele fala para sua esposa: nós vamos fazer uma viagem. Lembrando, meus irmãos, que Maria estava grávida. Mas José disse: olha, nós precisamos sair de Nazaré, e nós precisamos ir à região da Judéia, nós precisamos ir para a cidade de Belém. Agora você percebe porque nosso irmão Davidson abriu o culto lendo Miqueias capítulo 5, porque essa era uma profecia antiga, meus irmãos. Mas por que Belém? Por que José e por que Belém? Porque José era descendente de Davi, José era da linhagem de Davi, e Belém é conhecida como a cidade de Davi. Agora faz todo o sentido de José chamar sua esposa, sua futura esposa Maria, e dizer: olha, nós precisamos ir para Belém. Sabe o que é mais interessante também, meus irmãos? É que ao contrário do que César Augusto pensava, ao contrário do que Quirino imaginava, essa não foi uma vontade deles.
Na verdade, eles estavam sendo usados por Deus, porque a mão invisível da providência de Deus fez com que César Augusto resolvesse fazer aquele recenseamento, porque era necessário que José fosse para Belém, e era necessário também que ele levasse a sua esposa Maria, para que o seu filho nascesse na cidade de Belém, porque Deus já havia determinado isso desde antes da fundação do mundo. Este imperador, este governador, assim como todos os líderes do mundo, eles fazem aquilo que é da vontade de Deus, e a caneta que estava na mão de César Augusto estava sendo controlada pela mão invisível da providência de Deus. E é por isso que ele determina que as pessoas vão para seus lugares de origem. Então, meus irmãos, José pega Maria e se dirigem à cidade de Belém. E quando eles chegam lá em Belém, eu fico imaginando a cena. Chega José com uma mulher grávida. Já não deve ter sido muito fácil essa caminhada, essa viagem. Porque imagina, digamos que fosse numa carroça. Irmãs grávidas de plantão aqui. A grávida sente muita vontade de urinar. Sim ou não? Sim. Agora vocês imaginem, em cima de uma carroça, o jumentinho puxando. Não era um asfalto como esse aqui da frente, bem lisinho. Era uma estrada de terra esburacada. E naquele solavando da carroça, e aquela agonia toda, aquela dificuldade. Pense no sufoco para Maria, grávida, já a ponto de ter o bebê. Pense na dificuldade para José, preocupado com a saúde da sua esposa e do filho que ia nascer do ventre dela. E pense no pobre do jumentinho também, carregando Maria da viagem. A gente só pensa nas pessoas e esquece lá do pobre do jumentinho que estava puxando a carroça. Mas tudo isso, meus irmãos, estava debaixo do decreto e da autoridade e da vontade soberana do Senhor. Então chega José em Belém. E ele chega naquela porta daquela primeira hospedaria e... Ei, tem vaga? Tem não. Chega na outra... Ei, tem vaga? Tem, mas se acabou. E chega na outra... Tem vaga? Tem, mas está faltando. E foi assim de hospedaria em hospedaria, até que tinha mais para onde ficar, tinha mais lugar para ir. Então eles resolvem ficar naquele local onde ficam os animais. E eis que naquele lugar, meus irmãos, faltando um berço bacana, faltando uma cama confortável, faltando lençóis esterilizados, limpinhos, tudo aquilo, Regiane, que é usado lá na UTI neonatal. Não tinha nada de limpo naquele lugar. Mas foi exatamente ali que Deus quis que o seu filho viesse a este mundo, em forma de uma criança. E o local que foi reservado para aquela criança, meus irmãos, era um coxo. Coxo. Sabe para que é usado um coxo? A alimentação de animais. A gente chama manjedoura, que é o nome mais bonitinho, mas era um coxo, aonde os animais se alimentavam. Mas foi este lugar apropriado para colocar o menino Jesus, o Rei dos Reis, aquele que é dono de todo o ouro e de toda a prata, estava nascendo num lugar pobre, paupérrimo. Isso nos dá, meus irmãos, pelo menos duas lições. A primeira é que o Senhor Jesus, desde a sua chegada a este mundo, em forma de uma criança, ele já começou a ser recusado, ele já começou a ser rejeitado, ele já começou a receber negativas diante de si, porque as hospedarias não tinham vaga para ele, não tinha um espaço para ele, a não ser nascer junto de animais, ficando dentro de um local onde esses próprios animais se alimentavam. Aí quando você lê João capítulo 1, você vai perceber que João vai dizer que o verbo veio para os seus, mas os seus não receberam. Isso faz todo sentido, porque desde o nascimento do menino que ele recebe recusas, que ele é rejeitado. Mas há uma segunda lição que nós aprendemos, meus irmãos,
é que mesmo sendo Jesus o próprio Deus encarnado, sendo o dono de tudo, o rei do universo, ele resolve nascer pobre, entre os pobres, e convivendo toda a sua vida junto com os pobres. Aí de repente alguém vai dizer, olha, é porque sendo o rei do universo, ele que é um rei, todo rei mora no palácio, os seus filhos nascem em palácios. Por que Jesus não nasceu no palácio? Porque ele veio passar por tudo que nós passamos. Ele sofreu tudo que nós sofremos. Ele sabe as dores que nós sentimos. Mas ele fez questão de conviver com o meio das pessoas rejeitadas e recusadas deste mundo. Meus irmãos, nascer pobre nunca foi defeito e jamais vai ser. Defeito é você viver uma vida de pecados. Isso sim é defeito. Mas nascer pobre não é defeito. Tanto que o nosso Senhor nasceu pobre. Conviveu em meio aos pobres. E até o seu último dia de vida, nunca abandonou a sua vida simples e humilde. Mas aí, meus irmãos, de tanto Jesus conviver com pessoas mais pobres, com pessoas rejeitadas, quando nós nos deparamos no versículo 8, aí entra uma nova turma aqui nessa história. Versículo 8 vai dizer ali que tinham pastores ali. Pastores cuidam de quê, meus irmãos? Ovelhas. E diz o versículo 8 que haviam pastores ali à noite em campos próximos, pastoreando as ovelhas, pastoreando aqueles animais. E sabe outra informação dos pastores? É que pastores de ovelhas era a classe mais baixa no meio profissional. Sabe quando você não conseguia arrumar emprego em nada, em lugar nenhum, aí você ia ser pastor de ovelhas. Ainda bem que isso mudou um pouquinho, né? Imaginou? Você tem uma pessoa aqui que não conseguiu fazer nada na vida. Eu vou pelo menos falar de Deus, que assim eu ganho dinheiro. Não, meus irmãos. Nós sabemos que não é assim que funciona. Mas aqueles pastores estavam tomando conta de animais. Estavam pastoreando animais, tomando cuidado para protegê-los. Mas aí, versículo 9. Eis que surge uma coisa diferente aqui na história. Aparece um anjo. Os anjos aqui no Evangelho de Lucas aparecem bastante. Surge um anjo. E esse anjo se apresenta àqueles pastores. E diz aí o versículo 9, meus irmãos, que a glória resplandeceu no céu. E iluminou todo o redor daqueles pastores. E como não era por menos, aqueles pastores, aqueles homens ficaram aterrorizados. Se fosse você no meio da noite, tomando conta de animais, e de repente o céu fica todo iluminado, aparece um anjo perto de você, se você também não se tremesse todinho, eu não sei o que nem que eu diga. Percebe, meus irmãos, que o anjo já havia aparecido a Zacarias, e ele ficou amedrontado. O anjo apareceu a Maria, e ela ficou perturbada. Agora o anjo aparece aos pastores, e eles ficam aterrorizados. Sabe por que isso tudo? Porque no Antigo Testamento, por várias e várias vezes, nós vimos os anjos, nós lemos os anjos aparecendo, e via de regra, era para trazer alguma disciplina, algum juízo da parte de Deus. Agora vocês entendem porque os pastores estavam com tanto medo. Mas aí aquele anjo, vendo o susto que aqueles homens tomaram, versículo 10, o anjo vai dizer agora, olha, não tenha medo não, gente. Calma, não precisa se assustar não. Pode parar de tremer as pernas aí. Fiquem tranquilos. Eu não vim trazer disciplina de Deus. Mas o que o anjo fala para aquelas pessoas, para aqueles homens, para aqueles pastores? Olha, versículo 10, não temam, porque eu venho trazer boas novas de grande alegria, que são para todas as pessoas. O que aquele anjo veio fazer, meus irmãos, foi trazer boas novas. E o nosso irmão Adriano, que conhece muito bem o grego, a palavra utilizada aqui no grego é o Evangelium.
O que aquele anjo veio trazer foi o Evangelho, as boas novas. Meus irmãos, foi naquele momento em que a luz do mundo estava resplandecendo, o sol da justiça estava clareando, o caminho que nos afastava de Deus agora estava sendo todo pavimentado. Era o perdão que estava a caminho, era a vista para os cegos que estava se aproximando, era a reconciliação com Deus Pai que estava surgindo. E o anjo disse: olha, eu venho trazer estas boas novas, e elas são de muita alegria, porque não tem como não se alegrar com uma notícia como essas. E o anjo disse: olha, essas notícias, este Evangelho, isso são notícias fantásticas, meus irmãos. E é para todos se alegrarem. E olha, tem mais um detalhe: isso aqui é para todas as pessoas. É para todas as pessoas. E eu digo a você nessa noite, que vocês e eu, todos nós não temos o direito de guardar esta boa nova, esta boa notícia, este Evangelho apenas para nós mesmos. Nós temos o dever de anunciar também às outras pessoas que o menino nasceu, aquele que perdoa os pecados, veio a este mundo. O próprio Deus se encarnou para poder perdoar os nossos pecados. Nós não temos o direito de ficarmos calados, estando nós com uma notícia tão fantástica como essa. Quanto mais, meus irmãos, nós que já recebemos esta boa notícia, quanto mais nós que já nos alegramos com ela, precisamos compartilhá-la com outras pessoas. E eu sei que muitas vezes você diz: mas o senhor é pastor, é mais fácil falar. Faça o seguinte: se você tiver muita dificuldade para falar das boas novas do reino de Deus, convide a pessoa aqui para a igreja, assim como Mateus fez com seu primo e a sua esposa, assim como Luza e Ivonete fizeram com Mateus e Brenda. Convide pessoas, assim como o irmão Afonso e o irmão Laura trouxeram Davidson e Cícera aqui para a igreja. Vocês sabiam disso? Foi nosso irmão Afonso e nossa irmã Laura que convidaram Davidson e Cícera, e eles estão aqui conosco até hoje para nossa alegria. Precisamos compartilhar essas boas novas, meus irmãos, porque essas boas novas é para todas as pessoas, e em especial aquelas que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. Se não bastasse o anjo ter dito isso para eles, agora no versículo 11 ele vai dizer o teor dessa notícia, dessas boas novas. Por favor, Deison, divide com a gente a alegria deste versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus. É que hoje na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Meus irmãos, vocês percebem que o anjo utilizou aqui 3 palavras fundamentais para você e para mim? É que hoje na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, aquele que veio nos resgatar, aquele que veio nos libertar deste mundo de pecados que nós vivíamos, aquele que veio resgatar o seu povo de uma lama de pecados que nós estávamos mergulhados. E ele veio para nos resgatar, e ele veio para nos salvar, ele veio para nos libertar. Mas não apenas isso, meus irmãos, além de ele ser o Salvador, vai dizer no texto também que ele é o Cristo. O que quer dizer a palavra Cristo? Não é o sobrenome de Jesus. A palavra Cristo é um título que quer dizer que ele é o Messias prometido, que ele é o escolhido de Deus, que ele foi o ungido de Deus. Meus irmãos, não foi um homem qualquer que veio salvar você do seu pecado. Ele era um homem perfeito. E a obra que Jesus fez foi uma obra perfeita. Tão perfeita, meus irmãos, quanto só o próprio Deus poderia fazer. O Senhor Jesus era 100% homem, mais perfeito do que todos, o top dos tops. Muito melhor do
do que Salomão, melhor do que Davi, melhor do que Josué, melhor do que Moisés, melhor do que todos estes homens, porque ele era perfeito. E não apenas isso, além de ele ser o nosso Salvador, o escolhido, o ungido de Deus, ele também era o Senhor, o próprio Deus. Foi o próprio Deus que se esvaziou da sua glória, se levantou do seu trono, se fez homem, se fez carne como vocês e eu, assumiu este lugar, humilhou-se, sendo ele o próprio Deus, habitou em meio a homens e mulheres pecadores, viveu tudo que nós vivemos, sofreu o que nós sofremos, padeceu porque ele era um homem de dores, se entregou voluntariamente naquela cruz do Calvário, e por causa do seu sacrifício perfeito, ele perdoou os seus pecados. Se você não tem motivos para dar glória a Deus por isso, então você nunca mais vai poder glorificar a Deus. Ele perdoou os seus pecados, ele lhe reconciliou com Deus Pai, agora ele lhe fez filho adotivo de Deus. E como diz o livro, a carta aos Romanos, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma condenação há mais, porque Ele é o nosso Senhor. Essa notícia, meus irmãos, por si só já é fantástica. Mas o anjo, no versículo 13, vai dizer: olha, essa notícia ela é tão extraordinária que eu convidei mais alguém para dizer essa notícia para vocês. E veja, no versículo 13 e no versículo 14, o que é que esse anjo vai fazer, meus irmãos? Deus. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu como anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra, aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Essa notícia era tão fantástica que o anjo disse: eu vou chamar aqui um grande coral celestial. Se você já assistiu um grande coral, certamente você deve ter se emocionado. Agora imagina para aqueles pastores, quando eles olharam para o céu e viram milhares de milhares de milhares de anjos, e que em uma só voz diziam: glória a Deus nas alturas. É como se eles estivessem dizendo, meus irmãos, lembram lá da criação do mundo? Quando Deus fez no primeiro dia e Ele disse: isto foi bom. Segundo dia, terceiro dia, isto ficou bom. Quarto dia, quinto dia, isto ficou bom. Mas no sexto dia, e Deus viu que tudo ficou muito bom. É como se os anjos estivessem dizendo: glória a Deus nas alturas. É como se eles estivessem rendendo as maiores graças a Deus por Ele ter mandado o seu Filho assumir forma de homem, aqui no caso uma forma de bebê, para assumir o nosso lugar na história. É o próprio Deus entrando na história que Ele mesmo criou, meus irmãos. E os anjos dizem: glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens, aos quais Deus concede o seu favor. Que notícia gloriosa, que notícia majestosa. Acontece, meus irmãos, que diferente daquelas duas guerras que eu falei para você, em que um time de futebol paralisou por um momento, em que soldados deixaram suas armas de lado, a paz que Jesus veio promover é a paz que excede todo o entendimento. O mundo não conhece esta paz, mas Jesus veio para que nós tivéssemos esta paz. Por quê? Porque Ele é o príncipe da paz. E Jesus não veio promover paz entre países, Jesus não veio promover a paz entre povos, mas Jesus veio promover a paz entre Deus e o seu povo. Deus veio abrandar a ira de Deus. Jesus, quando veio, Ele nos reconciliou, e agora a ira de Deus recaiu sobre Ele próprio. Tudo o que estava reservado para você e para mim, o Senhor Jesus tomou para si.
sofreu o que nós deveríamos ter sofrido, para que hoje nós vivêssemos tudo aquilo que estava reservado para o Senhor. Por isso, meus irmãos, nós temos motivo de sobra para celebrarmos o dia de hoje. E terminado esse anúncio, os anjos foram embora e aqueles pastores ficaram certamente boquiabertos sem saber o que fazer. Eu acho que eles perguntavam: mas tu viu? Rapaz, tu viu esse negócio? Vê se a gente contar por aí fora, é capaz de poucas pessoas acreditarem. Mas eles próprios acreditaram. Eles não duvidaram, rejando em nenhum momento. Certamente eles devem ter dado glória a Deus por isso. E pelo fato de terem acreditado, diz o texto aí que eles foram correndo para a cidade de Belém, porque eles queriam ver aquilo que eles tinham ouvido na boca dos anjos. Agora eles queriam ver com seus próprios olhos o menino que era o Salvador, o Cristo, o próprio Deus. Veja o que diz aí, Deus, por favor, verso 17 e 18. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam, ficaram admirados. Quando aqueles pastores foram visitar José e Maria, meus irmãos, certamente eles devem ter consolado aqueles pais, porque ter um filho nascendo em um local inapropriado, sendo ali amarrado com panos e colocado dentro de um coxo, não deve ser o projeto de nascimento de nenhuma mãe. Mas eu acredito que aquele casal deve ter se alegrado com os pastores, com aquela visita que eles receberam. E mais ainda, meus irmãos, eu fico imaginando a cena daqueles pastores dizendo um para os outros, talvez naquele momento de ansiedade, e você que tem filho pequeno, ou vocês que têm filhos grandes, mas que já criaram os seus filhos, certamente vocês vão se identificar com a cena, quando seus filhos eram pequenos e queriam chamar a atenção de vocês, e os meninos ficavam: mamãe, 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 mamãe. Ou então você que é pai e os filhos ficavam: papai, 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 até chamar a sua atenção. Aquela ansiedade. Assim deve ter sido os pastores, dizendo: rapaz, olha, tudo aquilo que os anjos disseram era verdade. O menino está ali. Ele está dentro de um coxo, dentro de uma manjedoura, assim como nos foi dito. Olha, e ele é o Cristo de Deus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o próprio Deus, agora encarnou-se. Diz o texto que eles não conseguiram guardar esta informação para si próprios. Versículo 20 vai dizer que eles fizeram o caminho de volta, glorificando o nome do Senhor. Eles tiveram um encontro visual com o Salvador do mundo. E eu digo para vocês, meus irmãos, que toda quinta-feira à noite, todo domingo, nós também temos um encontro com o Salvador. Só que agora, não de forma visual, mas pelos olhos da fé. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, e todas as vezes que você vem à casa do Senhor, e você ouve a pregação do Evangelho, você tem um encontro real com o Salvador do mundo. A pergunta aqui, para finalizar essa mensagem, a pergunta que eu faço para você: você tem motivos de se alegrar com o encontro com o seu Salvador, culto após culto, domingo após domingo, porque esse é o dia que o Senhor separou para que o seu povo esteja em sua casa. E você tem o privilégio de estar na casa do Senhor, tendo um encontro com o seu Salvador, com o próprio Deus que se encarnou e se entregou por você. Por isso, ao sairmos por essas portas, todos os cultos, não apenas hoje, que você não retenha para si próprio esta belíssima informação de que um dia, na cidade de Belém, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Irmão Marinho e Mateus, para a gente acelerar, vocês podem entregar aquelas velhinhas, por favor. Você pode ficar sentado no seu lugar, meu irmão, minha irmã. Foi naquele dia, determinado por Deus,
que Ele quis entrar na história que Ele mesmo decretou em sua soberania. Naquele tempo de trevas, de escuridão, a luz do mundo resplandeceu. Um filho nos nasceu e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O governo estava sobre seus ombros e Ele veio para redimir os seus pecados. Ele veio, meus irmãos, para libertar o seu povo de um lamaçal de pecados que nós vivíamos. E neste momento, hoje nós não iremos lá para fora, como estava planejado, mas para que a nossa igreja não chame a atenção de pessoas para aglomerações. Mas eu queria que você acompanhasse o louvor neste momento, celebrando a chegada da luz do mundo, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Vieste na terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar a ti. Quero contigo viver. E para adorar-te, e para prostrar-me, e para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Exaltado nas alturas, glorioso dos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. O preço dos meus pecados lavados, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lavados. A igreja canta, vim para adorar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, Pode apagar as velas e levantar as velas. que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
exaltar o nome do Senhor. Meus irmãos, foi naquele dia, determinado por Deus, que o nosso Salvador veio à terra. Tudo aquilo que havia sido prometido desde o jardim do Éden, quando viria aquela que era a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que foi anunciado pelos profetas, aquele que foi anunciado pelo livro dos Salmos, pela lei de Moisés, todos aqueles prenúncios, aqueles sacrifícios que eram apenas sombra daquele que viria, que nasceu numa manjedoura, que cresceu, que em determinado momento começou o seu ministério e arregimentou homens e ensinou-os dizendo: agora é com vocês, agora é com vocês, ide e fazei discípulos. E todos nós que somos discípulos de Jesus, nós temos esse dever de, ao sairmos por essas portas, anunciarmos a salvação, anunciarmos que o Salvador, ele já veio, o melhor de Deus, ele já veio, e ainda por cima, ele prometeu que vai voltar ainda mais uma única vez, para resgatar o seu povo, aquele aos quais ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. E se você crê nisso, viva como um discípulo, cumpra a vontade do Pai e seja um proclamador do Evangelho da salvação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode apagar a sua velinha. Queria que você fechasse seus olhos para nós finalizarmos este culto agradecendo ao Senhor. Vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são
Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Você, nessa data querida, que Jesus te abençoe e te dê longa vida. Se da vida vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar.